O capítulo 10 e o versículo 1 até o oitavo versículo do Evangelho segundo escreveu São Mateus, e que trata-se, portanto, da chamada do Senhor Jesus aos seus 12 discípulos para uma missão muito especial. E chamando seus 12 discípulos, vejam bem, aqui não se trata da chamada para ser discípulos, eles já eram discípulos, isto é, alunos, eles já eram seguidores do Senhor Jesus, já haviam recebido, portanto, esta chamada para serem discípulos de Jesus. Alguns eram pescadores, outros trabalhavam em vinho, outros trabalhavam em vinha, outro trabalhava em serviço público e assim por diante. Essa, portanto, é a chamada não para ser discípulo. Eles já eram discípulo. Esta chamada aqui foi feita já para os discípulos, não para serem discípulos. E diz aqui, e chamando seus 12 discípulos. Então nós observamos aqui que Jesus fez a chamada de 12 homens para, a princípio, serem seus discípulos, seus acompanhantes, serem seus companheiros, fazerem parte do seu ministério na condição de aprendizes. E diz aqui, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí começa aqui dizendo, ora, os nomes dos 12, e começam a listagem aqui do nome de cada um, discípulo, que já era um discípulo, que Jesus estava chamando para uma missão especial. Me chama muita atenção que sempre foi assim, quando Deus chama, Ele dá nome a quem Ele chama. Então nós vemos aqui, chamou estes homens para serem discípulos e deu nomes a eles, mas chama agora novamente para serem apóstolos, para uma missão especial. Apóstolos já era uma espécie de uma promoção. Eles não estavam mais indo como na condição de discípulos, eles já estavam indo na condição de pessoas que já eram capazes de atender e de fazer um trabalho com uma missão muito especial. Não estavam indo para aventurar, não estavam indo para aprender, eles já haviam aprendido, já haviam andado com Jesus, eles já iam agora pôr em prática aquilo que eles haviam recebido na teoria.
E ele deu 12, e aqui ele determinou os seus 12 discípulos. Não é que Jesus não tivesse outros discípulos. Todos que aceitavam Jesus naquele tempo, primeiramente eles se achavam na condição de discípulos, mas discípulos para uma missão específica, para um trabalho específico, para uma instrução específica, foram 12. E ele observou que era necessário agora fazer a expansão do trabalho, fazer a expansão da obra, e ele já estava convencido que ele tinha homens já capacitados, ele tinha homens já com missão, com capacidade para cumprir uma missão, para fazer um trabalho que ainda não tinha sido feito por ele. Diz aqui: e chamando seus 12 discípulos, disse aqui, deu a quantidade, chamou aqueles que já eram discípulos. Ele não chamou alguém para ser discípulo, para ir logo fazer isso. Ele chamou primeiro e preparou. E nesse interregno da chamada para ser discípulo, para a missão especial, eles passaram a ser vistos como discípulos, isto é, como aprendizes, como alguém que estava ali recebendo uma orientação específica para mais tarde o Senhor usá-los como ele bem queria. Chamando seus 12 discípulos, lhes deu poder sobre espírito imundos. Veja bem, chamou para ser discípulo, agora chama discípulos para serem apóstolos com uma missão especial, porque apóstolo quer dizer uma missão especial, um embaixador, alguém que vai com a tarefa especial. É como se alguém que fez um curso especial para aquilo, mas eles precisavam, para pôr em prática tudo aquilo que o Senhor estava dizendo, eles precisavam ainda, agora não mais de aprender, mas de poder outorgado, isto é, poder significa autoridade. Eles agora receberiam autoridade. Eles iriam com a autoridade de Jesus. Logo eles não iam para fazer a coisa em nome deles, eles não iam dizer em meu nome. Tudo quanto eles fossem fazer seria feito em nome de Jesus, pois é isso que confere poder àquele a quem o Senhor Jesus manda. E ele especificou nessa instrução o que eles deviam fazer. Primeiro, ele deu a eles poder, autoridade sobre os espíritos imundos. Isto é, eles receberam poder do alto, poder de Jesus, autoridade de Jesus, conferidos por Jesus, para expulsarem demônios, para terem poder sobre os demônios, para os demônios ficarem submissos. É tanto que quando eles voltaram lá na outra missão, já dos 70, eles disseram: até os demônios se submetem a nós. Que Jesus chegou a dizer: tudo isso é muito bom,
e vocês estão alegres, e têm razão, mas alegrai-vos não somente por isto. Isso é motivo dos servos do Senhor se alegrarem do Senhor. Mas ele disse: mas a maior alegria é vocês saberem que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Aleluia!